noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo, 14 da NET, programa do SIMP. Este programa de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta, 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br. Quem quiser acessar o site do SIMP, sempre com matérias novas, diariamente com matérias novas, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, procure por SIMP Pelotas, né? twitter.com/simpelotas. E no Facebook, sim, Simp Pelotas. Procure por Simp Pelotas que vai nos encontrar. Então, este programa que está sendo gravado aqui ao vivo, né, ele pode ser encontrado a partir da próxima segunda-feira no canal de vídeos do YouTube do Simp, que é youtube.com/simpelotas. Também tem um link lá por meio do site do Simp, simpelotas.com.br, que pode também ser encontrado este vídeo aqui. Uma boa noite mais uma vez a todos e a todas, e ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite, comunidade pelotense. Um grande abraço em especial a todos os servidores públicos municipais de Pelotas. Hoje aqui, Douglas e eu apresentando esse programa nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2013. E com grata satisfação, vamos juntos com vocês até às 20 horas. Lembrando que durante o decorrer aí do programa, você pode interagir conosco ao vivo, através do envio de mensagens de texto para os 2 números aí que encontram-se na tela. Então você pode criticar, sugerir, enfim, dialogar aqui conosco ao longo desta 1 hora de programa, né? Saliento que o programa de hoje nós traremos 2 vídeos de atividades do SIMP ao longo dessa semana e também temos alguns informes e pautas importantes, né, pertinentes à categoria dos municipários. Então já fica desde já estendido o convite a todos e todas para permanecerem aqui conosco. E fazendo só uma lembrança aqui, na verdade, quem assistiu à programação anterior que estava nos antecedendo, o programa São José em Debate, a convidada aí que vocês assistiram era a mãe do presidente do SIMP, a mãe do Douglas, né, a dona Vilma. Um abraço se ela estiver nos assistindo, né? Aquele programa foi gravado, ele não estava aqui sendo ao vivo, senão nós tínhamos nos encontrado aqui no estúdio. É verdade. Foi um programa realizado ontem, né, está passando para vocês hoje, mas a senhora que se encontrava ali, a dona Vilma, um grande beijo e abraço para ela estiver nos assistindo. Então quem não conhecia já conhece a tua mãe desde já. Agora que eu estou com o cabelo mais curto, está até meio parecido mesmo. Estou do outro lado da tela, né? É dona Vilma Bessa? Dona Vilma Bessa, Maria Vilma Lima Bessa. Uma super mãe a Bessa. Mãe a Bessa, família Bessa. Ok, então. Bom, pessoal, lembrando aí que estamos na fase final da campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata, né, oferecido aí pelo FAM, Fundo de Assistência Médica do Previpel. Porque é o seu final. Uma campanha aí que iniciou dia 14 de outubro e ela conclui aí o seu estágio dia 13 de dezembro, ou seja, semana que vem. Então, essa campanha de prevenção ao câncer de mama, com duração de 2 meses, né, você que é servidor estatutário ou dependente, e você que é servidora estatutária ou dependente, caso enquadrando-se em um desses perfis que estaremos dizendo aqui, você poderá fazer esses exames preventivos de forma gratuita, sem utilizar as suas requisições, enfim, né, todos os exames complementares oriundos, né, que vão ser necessários ou não, mas aqueles que apontarem alterações que, no caso, for solicitado novos exames, também não será descontado de nenhuma das requisições que você tem direito mensalmente. Então, a campanha de prevenção ao câncer de mama é voltada ao público-alvo de mulheres a partir de 45 anos. Pode escolher entre 3 clínicas indicadas, a CT Sul, a Clinimagem ou a Radiopel. Basta ir até o Instituto Previpel, que fica ali na rua Padre Anchieta, número 2035, horário de funcionamento das 13 às 18. Escolha uma dessas clínicas e você fará gratuitamente, além do exame de prevenção ao câncer de mama, a mamografia, também pode fazer os exames para verificar os seus níveis de dosagem, tanto de glicose, bem como de colesterol. Para os homens também, só que aí a prevenção é o câncer de próstata, o exame é o PSA, voltado para os homens a partir de 40 anos de idade. 2 laboratórios de livre escolha, o Antonello e o Sancti, mesmo procedimento que nem das mulheres. Dirija-se ao Instituto, retire essa requisição que não é descontada daquelas que você tem direito, e salientamos que em caso de alterações no resultado desses exames, outros exames complementares poderão ser feitos, sem nenhum custo para o servidor, sem nenhuma requisição, né, que você será encaminhado ao especialista, no caso urologista ou ginecologista, e
sendo necessário, né, uma investigação com outros exames de maior profundidade, estes poderão ser integralmente financiados pelo FAM. Então não perca essa oportunidade, você tem até a semana que vem para poder realizar, né, não somente trata-se de ser de caráter preventivo à sua saúde, mas com certeza uma oportunidade ímpar aí que anualmente o servidor tem, e a servidora também, né, um projeto aí que iniciou há alguns anos, virou uma campanha oriunda do Outubro Rosa, que internacionalmente é conhecido como mês voltado aos exames preventivos de câncer de mama. Então, Previpel sai na frente aí oferecendo também para os homens e ainda por cima estendendo além de outubro, ou seja, por 2 meses, né, um longo período, podemos dizer assim, para que você tenha aí a oportunidade de realizar esses exames. Então, não perca aí a oportunidade e maiores dúvidas, ligue para o Previpel. Além da quantidade do tempo, né, e 2 meses de campanha, acho que a participação do SIMP também tem gerado uma elevação da estatística de participação tanto de homens quanto de mulheres. Recordo, acho que uns 3 anos, quando a gente estava aqui nesse programa, e ainda estava muito discreta ainda a participação, principalmente dos homens, né, e acho que nos últimos anos a participação dobrou, masculina aí tem sido efetiva aí a partir dos esclarecimentos que o próprio Previpel dá do que significa a campanha e as campanhas que a divulgação que a gente dá aqui toda sexta-feira, praticamente nesses 2 meses, a gente toda sexta-feira faz parte do início do programa a gente fazer essa campanha, né? Mas importante, né? A questão da saúde do trabalhador, né? E aí estendendo aí também a quem é vinculado às pessoas também, né? E lembrando no que tange ainda Previpel e FAM, nas próximas 2 semanas no máximo, né, o Conselho Deliberativo do Previpel, que tem representação do SIMP, de 4 servidores que foram eleitos pela categoria, mais 4 indicados pelo Executivo, mas todos servidores estáveis, né, o Conselho que reúne-se ordinariamente todas as terças-feiras, já está apontando propostas para a nova IN. O que seria a IN? A Instrução Normativa. É ela que é revista a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses, e ali é a oportunidade de podermos estudar melhorias para os trabalhadores estatutários e seus dependentes, consequentemente, melhorias no que tange a parte médica, do Fundo de Assistência Médica. Então, na reunião passada, os conselheiros apresentaram várias propostas, o SIMP também. Então, com certeza, nas próximas 2 semanas já teremos aí o retorno por parte da direção do Instituto, e o objetivo sempre é poder melhorar. É melhorar, ampliar serviços, é melhorar o atendimento para o servidor, é ampliar, na verdade, a cobertura de serviços, né? Seja aquelas, quando se trata de cobertura é sem custo para o servidor, quando se trata de financiamento, embora tenha custo, já é com grande desconto. Então o objetivo é sempre ampliar, né, melhorar a saúde dos nossos trabalhadores estatutários e seus dependentes. Então, com certeza, nos próximos programas, né, nós traremos aí informações do que ficar definido nessa instrução normativa, que isso com certeza vai resultar em melhorias para vocês. E aí, além das mídias eletrônicas que o Douglas já falou no início do programa, o próprio programa de TV aqui do SIMP será extensor, porta-voz, digamos assim, dessas informações. Verdade, muito bem. Bom, vamos falar aqui agora esse convite aqui no início do programa, mas até o final nós vamos estar repetindo esse convite. Muitas pessoas chegam mais tarde para assistir aqui ao nosso programa e é natural, né? Hoje, né, Douglas, teríamos, isso há mais de 2 semanas atrás, hoje seria a festa do SIMP, né, que havia sido projetada inicialmente, festa em comemoração aí aos seus 25 anos, o SIMP que completa 25 anos exatamente amanhã, dia 7 de dezembro, é a data estatutária, prevista no Estatuto. Então, nós faríamos uma realização aí de uma grande festa, que seria lá no CTG Coronel Tomás Luiz Osório, o que foi objeto até de anúncios aqui no programa de TV. Né? Isso já desde o mês passado, novembro. Em virtude, como todos sabem, que o SIMP já havia há alguns anos, há 2 anos atrás, para ser mais preciso, adquirido uma sede própria. E de lá para cá vinha fazendo toda a reforma, construção de peças novas que lá não tinham, adequações do imóvel. Tivemos aí, no início aí de dezembro, mais para o final de novembro, a confirmação da empresa construtora que toda a parte estrutural estaria concluída, pronta, né, até antes aí do dia 20 de dezembro. Então a direção entendeu, né, achou melhor aí para que pudesse congregar e ser aberto, oportunizado para todos os municipários, seja sócios ou não sócios, para a comunidade pelotense em geral, né, da gente
canalizar, digamos assim, essa festa como uma festa de inauguração da nova sede do SIMP e para o dia 20 de dezembro, pois já haveria tempo hábil de conclusão dessas obras. Então, a festa que seria realizada hoje, já havíamos informado isso alguns programas atrás, ela foi transferida de data e local. Então a festa será agora dia 20 de dezembro, festa de inauguração da nova sede do SIMP, que fica ali na rua Almirante Barroso, número 1614, próximo ali à esquina da rua Tiradentes, então é Barroso, quase esquina Tiradentes. A festa será dia 20, começará a partir das 19 horas, a partir das 7 horas da noite. Haverá bloqueio da via, a via será previamente fechada, né? O trânsito será desviado, a Secretaria de Trânsito desviará o trânsito. Por quê? Porque ali com a via fechada, nós teremos ali apresentações artísticas, como a apresentação da bateria show da Escola de Samba General Teles, teremos também ali o Jefferson com voz e violão e também outras apresentações musicais. Também, em virtude do local estar fechado, para o público infantil, terá ali também alguns brinquedos infláveis, né, para a criançada poder se divertir. Isso tudo ali no meio da rua. Já dentro da nova sede, das suas instalações, né, para nós recepcionarmos a todos que lá forem, receberemos todos com um coquetel. Então lembramos também que durante a festa haverá o sorteio de vários brindes, só que aí sim, esses brindes são somente para sócios e dependentes. Então, sócio dependente que quer concorrer ao sorteio de brindes, é preponderante, é importante que você lá no dia leve ou a carteirinha de sócio do SIMP, só para comprovar que você é sócio, ou o contra-cheque do último mês, que é de novembro, que ali aparece o desconto da mensalidade provando que você é sócio. Apenas isso. A exigência da carteirinha ou do contra-cheque é para fins de concorrer ao sorteio. Como dissemos, é uma festa aberta a todos, e já lembrando que, embora a inauguração da sua fase de conclusão de obras, da parte estrutural, seja dia 20, o SIMP funcionará no novo local a partir de março, ou seja, no mês de março. Por quê? Porque janeiro e fevereiro, embora o expediente será mais reduzido e grande parte dos servidores encontram-se em férias, é o período que nós vamos ter que adequar ainda as instalações internas, como mobiliário e outros acabamentos. Então, a inauguração é o que tange a construção, reforma, estrutura, adequações, enfim, mas o período de janeiro e fevereiro é necessário para que a gente possa fazer essa transição, né, de documentos, enfim, de tudo que tem que ser levado de onde estamos instalados hoje para a nova sede. E o melhor momento para fazer isso é justamente no período entre janeiro e fevereiro, por ser período reduzido de férias, porque a gente quer melhor acomodar os sócios, dependentes que nos visitar. Mas podemos adiantar, né, Douglas, que quem for dia 20 lá, com certeza terá uma grande surpresa em virtude do espaço que está lotado hoje não é nosso, não tem uma condição adequada, e lá com certeza verá isso aí. É verdade, né? Depois de tanto tempo, né, isso começou lá com a especulação imobiliária, né, onde a gente conseguiu se organizar financeiramente, né, para investir especificamente numa sede, e foi investida um valor à vista, e naquele momento fazia poucos meses, né, talvez pouco mais de um ano, que os aluguéis, as vendas aqui de Pelotas, de prédios, né, de estruturas de casas aqui em Pelotas havia dobrado praticamente de preço, né? E se fez uma grande investigação, né, e se chegou lá na Barroso, onde será aí, né, onde foi comprada exatamente à vista a sede do SIMP, a estrutura, né? Claro que a partir dali toda uma adequação, né, como o Thiago ressaltou, né, nós precisamos, as pessoas precisam chegar no SIMP e terem a liberdade de ir a um local onde possa falar, e vou dar um exemplo aqui das últimas semanas, a questão do próprio assédio moral, né? Nós precisamos ter um espaço exclusivo para receber as pessoas, né, de forma mais íntima, mais reservada, para tratar deste tema, que é um tema, né, recorrente agora, principalmente nos últimos meses, aumentando um monte a ida de pessoas, de grupos de pessoas, não só individuais, mas de grupos de pessoas ao SIMP. E nunca se teve um local, né, que seja um local adequado para se falar coisas mais discretas, assim, né, reservadas, né, de anseio dos trabalhadores.
As pessoas chegarem lá, poderem ir na sala, onde é que é a sala do advogado, que será a sala do advogado, não vai ser a mesma sala da médica como é hoje ali no Simp, né? Acaba o horário, aí troca ali, aí puxa o tapapó, né? Ou puxa os livros médicos, né? E depois se troca quando volta de novo o advogado, ou quando a gente precisa atender alguém numa sala específica, alguma coisa mais específica, também se usa a mesma sala. Lá teremos esse espaço específico aí para que as pessoas vão até o advogado. Eu acho que até a dentista é a mais exclusiva ali no CISTA, né? no Simp, né? Que não se usa a sala da dentista para outras coisas, até por questões de higiene. Mas lá uma sala organizada aí para dentista, né? Também para o médico, para a tesouraria, né? Quem vai hoje no Simp vai na tesouraria, também um espaço super reduzido sem ali sem ventilação, e recebe efetivamente muitos aposentados ali, né? Então não tem uma estrutura adequada, né? Toda a estrutura que tem o Simp hoje não é adequada, e é impossível fazer qualquer mudança interna ali, porque é um espaço que não é nosso, né? É cedido aí historicamente, né? pelos governos, aquele espaço ali. Então teremos, enfim, um local dos trabalhadores municipários, efetivamente, né, mais ainda dos sócios, daqueles que contribuem aí mensalmente com o Simp, e a partir de uma reorganização financeira aí da gestão passada, estendendo a esta gestão, né, comprou a sede à vista e praticamente ficamos aí nos quase 2 anos aí organizando. Aliás, começamos no ano passado, começamos a construção este ano, né, a construção interna este ano, se reorganizou até que este ano se conseguiu aí fazer uma licitação aí interna, e também que se proporcionasse aí a partir de maio, junho, se começou a reorganização interna, chegando agora neste momento importante, histórico para o Simp, histórico para esta gestão, né, que esteve à frente aí, está à frente aí do Simp no mínimo por mais um ano, onde a gente vai conseguir entregar, enfim, uma estrutura. Parece que é uma coisa muito assim, tá, mas é só uma casa e tal. Olha, toda a política que o Simp fez hoje, né, melhor se tivesse uma sede, né? Mas a gente nunca deixou de fazer a luta pelos trabalhadores, naquele espaço que se tem. Quem chega ali na sala da direção, que é a mesma sala que se recebe as pessoas individuais ou grupos de pessoas, já se fez reuniões até de delegados sindicais lá, quem olha para um lado está cheio de bandeira, quem olha para o outro está cheio de cartazes, quem olha para o outro está cheio tá o som do Simp lá, tá os computadores, tá o jornalista fazendo o seu trabalho, tá o mano editando os vídeos aqui, o programa de TV. Então, quer dizer, nós não temos um espaço adequado, né, para as nossas necessidades, e mesmo assim nunca se deixou de fazer a luta, né, basicamente, mais ainda nos últimos anos, falando mais especificamente dos últimos anos, que é onde a gente teve uma participação efetiva, mas o Simp nunca deixou por falta de estrutura. Agora, a estrutura é importante, né, vai ser importante aí para a organização, né, para a nossa própria organização e a organização das pessoas, né, um espaço que é dos trabalhadores, que é efetivamente dos sócios, daqueles que vêm se associar, um espaço do movimento sindical. Hoje a gente necessita, né, do CEPERS. Ontem fizemos uma reunião no CEPERS, né, o CEPERS sempre parceiro ali para emprestar a sua estrutura para fazer reuniões onde necessita de mais espaço, né, os metalúrgicos, a alimentação, né, a Azufpel, né, a Azufpel esses dias eu falando com os diretores, nós temos que fazer um convênio com você, porque mais uma assembleia agora nas últimas semanas da Secretaria de Justiça Social, né, e Segurança, especificamente dos trabalhadores da cidadania, foi feita mais uma vez na Azufpel, né? Então a gente, enfim, teremos o nosso espaço esse, né, que será o dia 20 aí, apresentado ao menos a estrutura para todos os trabalhadores municipários, aqueles que tiverem curiosidade, a imprensa local, ao movimento sindical, a nossa Central Única dos Trabalhadores, central que é o Simp é filiado, a nossa Federação dos Municipais do Rio Grande do Sul, a FEMERGS, né, que o Simp também é filiado. Certamente teremos um grande ato político, cultural, e um espaço adequado para quem for lá com seus filhos, final de tarde ali, vai lá enquanto vai participar do coquetel, ouvir as músicas, participar do ato de abertura aí, de inauguração da sede. Tem um local onde possa deixar os seus filhos aí, como a gente fez agora a festa do Dia da Criança, né? Tem ali os monitores ali que garantem a segurança das crianças. Então é um espaço adequado. Convidamos a todos aí mais uma vez para participar do dia 20 a partir das 19 horas, né, Tiago? É importante isso aí que o Douglas está falando, e isso aí foi um detalhe muito importante que tu falaste, Douglas. Independente de
termos uma sede, que até então é um espaço cedido, meio que dá uma conotação que, se dependemos de um espaço, a lógica seria não ser um sindicato combativo, não ser um sindicato de luta, de oposição, que eu não digo nem a oposição político-partidária, é a oposição no sentido de estar sempre a favor e em defesa intransigente do direito dos trabalhadores. E aí acaba, claro, sendo oposição, conflito com qualquer governo, quando ele não tem o servidor como sua prioridade. E o SIMP nunca abaixou a cabeça, digamos assim, para nenhuma gestão, para nenhum prefeito, pelo fato, né, de estar num espaço hoje, que é ali a Secretaria de Educação, cedido. Né? Eu acho que até intrinsecamente nunca passa pela nossa cabeça que aquele local é um local cedido. É uma coisa natural. Eu, pelo menos desde que eu entrei no SIMP, acho que tu também, nem passa assim pela nossa cabeça que ele é um local cedido. Acho que até pela natureza da postura, da conduta dos nossos trabalhos, às vezes até assim é normal a gente esquecer que aquilo ali é um espaço. Hoje a gente tem cada vez mais certeza que não é, frente à sede que está sendo concluída. Tu estás materializando um sonho de mais de 25 anos, desde a época da AMP, mas como SIMP, 25 anos. Então, com certeza, as pessoas que forem lá dia 20, e mais ainda em março, quando vai estar tudo de fato completo, a prestação de serviços vai se dar no prédio, mas quem for dia 20 vai poder ver, terá uma sala de recepção, terá uma sala específica para o atendimento com a médica clínica geral, uma sala específica para atendimento com o jurídico, um gabinete odontológico totalmente novo, né, totalmente novo, segundo as próprias deliberações e resoluções da Agência Nacional de Saúde. Então é um gabinete odontológico totalmente completo, novo, atendendo todas as normas de higiene e conservação. Então vai ter um gabinete odontológico também específico. Como o Douglas frisou, mais de uma sala para um atendimento mais particularizado, mais íntimo, e ainda por cima teremos, né, uma outra sala de maior proporção em relação à sede, específica para fazer também algumas reuniões aí que detêm 20, 30 pessoas, seja de delegados, de grandes grupos, muitas vezes até com esse número pequeno mesmo, que pode parecer 30 pessoas, não temos condições hoje de realizar ali no SIMP. E pelo menos isso ali na nova sede teremos essa oportunidade. Né? E com certeza futuramente, né, a construção já está toda ela feita para suportar mais de um andar, 2 andares, enfim, até para uma futura gestão. Então já é pensando, inclusive, mais para frente no futuro, né, para construir outros andares, inclusive. Então isso materializa não só o sonho dessa gestão, dessa direção, mas de todos os municipários, mas mais ainda do sócio. Porque foi esse que oportunizou, foi esse que materializou essa possibilidade. Ele materializa na luta sindical que ele faz, com a contribuição dele. E a nossa obrigação de, como uma gestão séria, seja administrativa, seja politicamente, é fazer com que esses recursos, que acabam sendo creditados, digamos assim, surja, né, que eles resultem em trabalho, em estrutura, em condições, para que se tenha o programa de TV, para que se tenha o som, para que se tenha condições de construir essa sede, enfim. Essa é a prova, né, da aplicação dos recursos dos sócios. Então isso cada vez mais nos deixa com bastante orgulho. Com certeza sempre vamos precisar cada vez mais e mais de sócios. É importante a associação, é importante sindicalizar-se, não só pelos convênios, pela prestação de serviços que você vai ter para você e sua família, e sim a própria representatividade, né, o próprio apoio que você vai estar dando para você mesmo. Porque hoje a direção do SIMP, e sempre foi assim, ela é extensor, na verdade ele é um braço extensor da vontade do trabalhador. Bom, não tem como 8 mil, 9 mil municipários chegarem perante ao gestor, perante a Câmara, enfim, debaterem ou lutarem pelos seus direitos. Mas aqueles que legitimamente foram eleitos para representá-los, esses sim têm a obrigação de ouvi-los e encaminhar as suas deliberações de forma democrática, como sempre fizemos, seja através de assembleias, reuniões setoriais. Então, fica estendido aí o convite para você, dia 20 de dezembro, 19 horas, Barroso, quase esquina Tiradentes. Leve sua família, leve o seu filho, né, que com certeza será um belo evento e será com certeza também um marco na história. Né? É um novo passo que não só a entidade, a sigla SIMP dá, mas o municipário em geral, com certeza. Né? Verdade. Dia 20, então, a partir das 19 horas, né, participe efetivamente da posse da sua nova sede. Exatamente. Douglas, ontem até coloquei aqui agora na pauta, tu havias comentado isso,
Ontem, ali na sede do CEPERS, né, tivemos uma reunião onde nós convidamos aqueles professores, os 180 professores que na verdade são professores que possuem a formação em nível magistério, nível médio, né, e que não possuem a graduação. Por não possuírem a graduação, não percebem o incentivo à titulação, os 59% previsto na Lei 3.198, que é o plano de carreira do magistério. Então, como o próprio prefeito Eduardo Leite, lá na database, já havia respondido dizendo que uma das propostas do Executivo ao longo do ano seria de apresentar um projeto para apresentar um complemento, né, para esses professores que não têm o incentivo de titulação, complemento esse que teria o mesmo valor, digamos assim, a mesma figura do incentivo, ou seja, complementar, somando as vantagens que esses professores já têm, para poder chegar no valor do piso do Nacional do Magistério. Todos sabem que o prefeito Eduardo Leite, mesmo somando tudo, ele já não poderia somar, porque a lei do piso não prevê o somatório, previa até janeiro de 2010, depois não. Então, em 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou a lei como, na sua íntegra, constitucional, ou seja, então, todos os professores de Pelotas deveriam receber como salário padrão os valores estabelecidos, orientados aí pelo MEC, e o prefeito Eduardo Leite não cumpre isso, tanto que é objeto de ação aí do Ministério Público, uma ação civil pública, e das mais diversas ações individuais para aqueles que procuraram o SIMP, através da sua assessoria jurídica. Então, o prefeito Eduardo Leite, em outubro, havia protocolado um projeto que versa sobre esse complemento para esses 180 professores que não possuem a graduação. Na época, o SIMP fez reunião com os interessados, digamos assim, os atingidos pela proposta desse projeto, e na época decidiu-se trancar o projeto na Câmara para que se desse tempo, né, desses futuros contemplados poder debaterem melhor, poder discutir melhor. Então, o objeto dessa reunião foi ontem, né, conversamos com os professores que lá se fizeram presentes, então ficou deliberado que foi formada uma comissão de professores, né, que participarão aí oportunamente de uma reunião do SIMP, esta comissão de professores com o Executivo. Já mandamos um ofício ao prefeito, solicitando uma reunião com a maior brevidade possível, de preferência semana que vem. Para quê? Para debater sobre o projeto. Porque o projeto em si deixa algumas lacunas, Douglas, como ali não prevê a forma de reajuste desse complemento, ou seja, por não estar previsto na lei, seria um valor que possivelmente ficaria congelado, ele por si só não teria reajuste. Por ele aparecer na forma de complemento e não como vantagem, ele não incidiria sobre a base de cálculo, né? E também não só por aparecer como figura de complemento, todos sabem que todo janeiro de cada ano é reajustado o valor do piso nacional, e a própria lei não aponta nem ali e nem para os demais professores que já têm graduação. A prefeitura não aponta ali nessa lei complementar, mesmo que somando tudo, nessa técnica errada, mas mesmo que somando tudo, janeiro aumenta o valor. Então ali não aponta, será reajustado a partir de janeiro tais valores, porque janeiro aumenta o piso nacional. Fora ainda a situação, um terceiro item, que também não figura ali, que está faltando mais um item importante. A não forma de reajuste, a retroatividade. Era isso. Ali também não aparece retroatividade. O que quer dizer essa retroatividade? 1º de outubro, né? Ali a lei está com data de outubro, porque é esse projeto que está trancado lá na Câmara. E para nós, para a categoria dos professores, é importante saber da retroatividade. Por que retroatividade? Porque o governo em maio acenou que tinha que fazer isso como uma forma de correção. Então, são 3 elementos, Douglas, que são importantes para nós, SIMP e Comissão de Professores, debater antes mesmo de se deliberar definitivamente o encaminhamento ou não dessa mensagem do prefeito, né? É verdade. E hoje eu li uma matéria em relação à questão do reajuste, né? Conforme a lei do piso nacional, o reajuste que deve ser proporcionado em janeiro é 19,2%. A projeção do índice? Projeção do índice, né, conforme a lei do piso nacional. Então, mais 19,2%, né, sobre o valor de 1.567. E nesta última semana, né, e mais especificamente na quarta-feira, se corria o risco o cálculo de reajuste ser passado para o INPC
e não mais ser a renda per capita por aluno, né, conforme aponta a lei do piso nacional. Ou seja, isso correu um risco na quarta-feira de uma alteração do artigo que tratava da forma de reajuste. Isso já tramita no Congresso Nacional. Já tramita no Congresso. E hoje eu li uma matéria dizendo que foi retirado de pauta, né, conforme a mobilização da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a Central Única dos Trabalhadores, demais entidades ligadas aí à educação, né, onde fizeram uma mobilização quarta-feira e foi retirado de pauta. Então, certamente este ano, pelo menos, não será votado, né, não será decidido se vai continuar o que prevê a lei do piso nacional ou se vai ser passada para o INPC do período, né? Então, ou seja, 19,2% está garantido para janeiro deste ano. Claro, podemos dizer assim, tá, mas não adianta nada, porque Pelotas não está pagando o piso nacional. Sim, não está pagando, está gerando uma dívida maior com os trabalhadores. Por isso que aqueles que entraram em ação judicial, ou o próprio Ministério Público que entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura, né, é uma dívida que está sendo gerada. O Eduardo Leite vai ter que pagar, seja em forma de precatório, seja em forma de... seja da forma que for proporcionado, ou judicialmente, ou em acordo aí entre a própria SIMP e o Executivo. É um crédito que está se acumulando. É um crédito que está se acumulando. Então, se ele não vai pagar 19,20% agora, 19,2%, ele em algum outro momento, né, vai ter que pagar esse reajuste que não vai aplicar. Porque ele simplesmente, ele e o prefeito anterior sempre ignoraram os reajustes de janeiro, onde só na database, né, se tem um aumento aí, e com base, esse ano um pouquinho mais, mas com base sempre na inflação do período, onde a base de cálculo se eleva um pouquinho. Então, é uma grande vitória dos trabalhadores da educação em geral do Brasil, né, onde se conseguiu se manter a vinculação com a renda per capita por aluno, e a questão aqui, que mais especificamente, que não aponta nesse projeto, né, por isso que eu cheguei a falar sobre esse tema, né, olha... Desde abril de 2011, o prefeito tem uma dívida com todos esses trabalhadores, né, que somando todas as suas, tudo que compõe o seu salário, nunca chegaram ao valor do piso nacional. Então é uma dívida que se tem, né? Então, quando na primeira reunião se decidiu segurar para que se possa debater melhor ainda com os trabalhadores, ter uma maior segurança com base nesses elementos que o SIMP ressaltou, alguns até se preocuparam, tá, mas o Eduardo Leite vai ficar com esse dinheiro? Não, ele vai ficar com esse dinheiro, mas ele vai ter que pagar esse dinheiro certamente em algum momento, né, porque também é mais um mês de crédito que o professor, aquele que somando tudo até 2011, né, não recebia o valor estipulado na época, está em crédito com a Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura está devendo desde abril de 2011 o que ela está tentando fazer agora. Exato. Exatamente nesse momento, nem proporcionando a retroatividade ao mês de maio, onde na resposta da database já apontava naquela época 177 professores. Na verdade a metodologia da Prefeitura está errada duas vezes. A primeira, que não aplica os reajustes do piso e não aplica na forma da lei, que deveria ser salário padrão, e mesmo utilizando uma metodologia de somando tudo, como tu bem falaste, esses 180 e todo o restante da categoria, antigamente, como tu falaste, desde 2011 para cá, também já não vinham recebendo. Então, quando o prefeito adota a metodologia de somando tudo que já não pode, na verdade, os professores já têm um crédito a receber da Prefeitura pela forma da lei, que a lei diz que deve ser padrão e não somatório de tudo, no mínimo de 2011 para cá. Esse é um ponto. O segundo ponto é que ele não repassa, ele não considera, mesmo... Caiu a minha caneta. Ele não repassa, mesmo... Tu não queria me dar a caneta no começo. O Wagner te deu, né? Vou ter que dizer aqui, né? Não, eu queria, mas tinha que ficar aqui no meio. Talvez me devolver, né? Tem que ficar aqui no meio, porque se eu boto aqui assim, depois o Thiago tem que... Passar a mão lá longe. Para poder escrever lá. Então tá, deixa a minha no meio aqui. Exatamente. Então, na verdade, Douglas, o outro problema dele é que, além dele, em todos os janeiros anuais, não repassar o valor, mesmo ele usando essa metodologia de somando tudo, ele não leva em consideração nesse somatório o valor do piso com o reajuste quando se dá em janeiro. Né? Então, na verdade... Sim, o nosso piso é R$542. Para 20 horas. Né? Para 20 horas. E 1.086 para 40 horas. Né? Deveria ser 1.567 ou 1.786. Né?
para 20 horas. Então, aí já tem uma dívida em geral com os trabalhadores. Perfeito. Né? E também, né, acrescido a isso a dívida que a gente está falando com esses trabalhadores, sim, que desde 2011 deveriam já ter recebido, né, toda essa complementação. Né? Perfeito. Douglas, eu vou ler uma mensagem aqui antes que a gente chame o vídeo do Horto, que tivemos uma nova visita hoje lá no Horto Municipal, e a pergunta do colega ou da colega é o final 5436. É preciso comprar ingresso para a festa de inauguração da sede? Não, colega, não precisa. É como a gente falou, aquela festa que seria no CTG Coronel Tomás Luiz Osório, que seria hoje, por ser um ambiente fechado, alugado, com certeza aí era necessária a compra. Mas como a gente transferiu a festa em virtude da confirmação da construtora que as obras ficam concluídas até antes do dia 20, ela é uma festa aberta, tanto para sócio e não sócio. A rua ali, Almirante Barroso, será bloqueada ao seu trânsito, porque no meio da rua teremos um palco ali para apresentações musicais, para brinquedos infláveis, para o público infantil, e dentro da sede, para quem estiver conhecendo o espaço, ali dentro será oferecido um coquetel para recepcionar a todos. Então, não tem custo nenhum, é totalmente de graça, aberto à comunidade, aberto especialmente para os colegas municipários e inclusive para a imprensa que fará a cobertura. Tiago, os guardas municipais vão ter aumento no risco de vida? Final 2240. Ainda ontem a gente conversou um pouquinho sobre esse tema. Né? Sim. A proposta seria a partir de janeiro, é isso? Exato. Conforme quando encerrou-se a greve dos guardas municipais, onde o SIMP estava presente na reunião já com o prefeito, já não era com a Paula, né, numa última reunião que tivemos com o prefeito, e uma anterior com a vice-prefeita Paula, quando o Eduardo na época estava viajando, né, na época a própria vice-prefeita, na reunião com a comissão dos guardas e SIMP, ela havia deixado muito claro, e a gente falou aqui no programa de TV sem nenhum temor, né, a vice-prefeita disse que o projeto praticamente estava pronto, já poderia ter concedido o aumento do adicional de risco de vida dos guardas, dos atuais 110 para 125, ou seja, a elevação de 15%, já teriam pronto e já poderiam ter dado na época. Mas a vice-prefeita falou que se dessem o projeto, se ele fosse enviado à Câmara na época, meio que daria uma conotação que realmente a greve deu resultado, que a greve surtiu efeito. O que de fato foi, né? E que de fato foi. Então, traduzindo, em outras palavras, a vice-prefeita quis dizer o seguinte: olha, temos o projeto pronto e só não vamos dar agora por uma pequena birra. Ou seja, se a gente der agora, a gente vai estar dizendo que foi graças à pressão, que foi graças à mobilização de vocês que foi conquistado. Então, nós vamos segurar esse projeto, porque os agentes de trânsito eles disseram que foi dado porque os agentes não fizeram greve, não chegaram a paralisar suas atividades. Eles quiseram fazer esse contraponto, que na verdade foi de maneira totalmente diferente. Os agentes de trânsito têm uma chefia, que é o Flávio Alain, que todo o tempo dialogou com a categoria dos agentes e permitiu esse diálogo com o executivo. Já o executivo com a guarda, diversas vezes o SIMP agendou reunião e não queria receber. E nunca teve proposta, né? E nunca teve proposta. Se tivesse largado uma proposta e aí entrasse em greve, e aí sim. Bom, aí tudo bem, mas nunca houve proposta executiva em relação a isso. Fora as negativas de receber. E as negativas de receber. Houve uma proposta, houve um avanço por causa da greve da Guarda Municipal. Exato. Isso nós não temos dúvida em relação a isso. Sim. Que só surgiu proposta por causa disso. Agora eles estão tentando dizer que não foi isso e atrasando para tentar questionar uma própria uma outra mobilização até da categoria, como a própria saúde, que se fez uma paralisação nas últimas há pouco mais de um mês. Também a Secretaria de Justiça Social, que também em breve vai ter uma reunião mais ampliada para se debater quais as ações que serão feitas ainda este ano por parte dos servidores. Então, efetivamente, a mobilização ela faz avançar, sim. Como foi a Guarda Municipal. E aí, o que nós podemos afirmar aqui para você que fez a pergunta? Segundo o Executivo, na época, disse sim que o projeto seria enviado em janeiro, início de janeiro, porque a Câmara ainda funciona nos primeiros dias de janeiro antes de iniciar o seu recesso. Então, o que o SIMP estará encaminhando? Semana que vem agora, mais precisamente segunda, estaremos enviando um ofício ao prefeito, justamente cobrando, né, efetivamente este encaminhamento. Bom, se será enviado, quando? Mas, conforme informações da última reunião que tivemos para tratar do assunto, disseram sim que o projeto estava pronto e que seria enviado
ao Legislativo apenas em janeiro. Então, colegas, esperamos que eles cumpram com a palavra, mas, mesmo assim, enviaríamos um ofício ao Executivo para que nos responda de forma oficial quanto a esse pleito. Bom, mais uma mensagem aqui, mas depois eu vou... Tá, ok. Perfeito. Bom, pessoal, enquanto Wagner já prepara ali o primeiro vídeo do Horto Municipal, é um vídeo já com áudio, nós fizemos uma matéria lá, uma reportagem junto ao Horto Municipal pela manhã. Você se recorda aqui que em vários programas, Douglas e eu apresentamos aqui vídeos das precárias condições que os colegas do Horto Municipal, junto lá à barragem Santa Bárbara, estavam expostos. Então, quando fechou a unidade urbana do Horto, ali na Bento Gonçalves, todos os colegas foram lotados lá, e lá não tinha água potável, energia elétrica, não tinha telefone, não tinha banheiros, não tinham equipamentos de proteção individual, enfim, caminhavam 4 quilômetros a pé, 2 para ir, 2 para voltar da parada de ônibus até o local de trabalho, ou seja, condições totalmente insalubres, né, e quase a ponto mesmo assim de ser um local, quase não, deveria ser interditado um local que não oferece as mínimas condições, né, de segurança, de acessibilidade para esses trabalhadores. E a gente trouxe as imagens aqui para vocês em vários programas e consta lá no nosso canal de vídeos no YouTube para quem quiser conferir. Resultou numa denúncia do SIMP ao Ministério Público do Trabalho. Passado um mês aí as nossas denúncias, né, o Ministério Público do Trabalho chamou o secretário Neif Satialan, secretário de Qualidade Ambiental, né, responsável pelo Horto, e na oportunidade em que teve essa reunião, né, essa audiência com o secretário, ali, para resumo da situação, a Procuradora do Trabalho determinou que em 48 horas após a realização dessa audiência, ou seja, deveria ser até o dia 30 de novembro, deveriam estar solucionados todos os itens que serão elencados aí na matéria. E aí o SIMP, né, pacientemente, deixou essa semana, porque estavam sendo feitas algumas adequações, para ver o que de fato seria feito. Até porque a Procuradora do Trabalho, a doutora Rúbia Vanessa Canabarro, coloca na decisão dela que é de responsabilidade do SIMP investigar, fiscalizar as adequações feitas ou não e comunicar ao próprio Ministério Público do Trabalho para que eles adotem as medidas cabíveis, inclusive judiciais. Então, Wagner, coloca para nós o vídeo aí da nossa visita ao Horto Municipal e confiram o que foi feito após as nossas denúncias. Bom, pessoal, o SIMP hoje aqui está em visita ao Horto Municipal e nós estamos averiguando aqui as melhorias que possivelmente podem ter sido feitas após a denúncia do SIMP junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, uma das primeiras medidas que foram tomadas foi a colocação de energia elétrica, como nós estamos mostrando para vocês agora. E tão logo foi instalada a energia elétrica, justamente aqui por ser um local que não há guarda municipal, não há um sistema de alarme ou de segurança. Em virtude disso, no último domingo, houve um incêndio criminoso. Alguém colocou fogo, como vocês podem observar, colocou fogo aqui na vegetação, e aí o fogo atingiu uma altura muito grande e acabou aí, né, danificando a parte elétrica. Então os colegas aqui do Horto Municipal, devido ao incêndio, voltam a ficar sem energia elétrica. Já estavam sem energia, após as nossas denúncias foi providenciada toda a instalação, mas aí devido ao incêndio criminoso aí que teve no domingo, infelizmente aí os colegas voltaram a estar agora sem energia elétrica novamente. E se observarmos, nós vamos dar a imagem do espaço interno, né? Não possui uma das exigências da Procuradora do Trabalho, a doutora Rúbia Vanessa Canabarro, que é sabonete líquido, não possui. Não há álcool gel também para higienização das mãos. E como vocês podem observar, também não há lixeira com tampa para depósito dos papéis utilizados. Bom, pessoal, dentro dessa análise que nós fizemos hoje pela manhã aqui no Horto Municipal, né, constatamos que ainda não possui linha telefônica instalada. Como nós já mostramos nas imagens, a energia elétrica que havia sido instalada em virtude do incêndio criminoso atingiu a rede elétrica, então voltou o pessoal a ficar sem luz. Os
os banheiros químicos que foram instalados, eles não possuem sabonete líquido, não possuem álcool gel, não possuem lixeira com tampa para depósito dos papéis utilizados. E por fim, né, segundo informações que obtivemos, a princípio, semana que vem, serão fornecidos vestimentas de trabalho para todos os trabalhadores, protetor solar e também água potável, que já tem, mas copos descartáveis, porque copos descartáveis também ainda não tem. Então esses itens que já deveriam ter sido atendidos, já que a Procuradora determinou 48 horas após o dia 28 de novembro, e segundo informações que obtivemos, a princípio na semana que vem a Prefeitura vai estar corrigindo, né, fornecendo todos esses materiais que ainda restam. Com certeza o SIMP vai estar informando a Procuradoria do Trabalho esses itens não atendidos essa semana, que já deveriam ser, e semana que vem o SIMP retornará para cá para verificar se foram atendidos os itens faltantes. Então, como observamos aí, quase uma matéria investigativa, né? É quase um corta para 18, mais ou menos, né? Fizemos aí uma... Com os 25 anos é corta para 25. Corta, né? Para 25. Então, na verdade, nós fomos lá conferir. E como vocês tiveram a oportunidade agora aí de visualizar na matéria, vários itens não foram atendidos, né? Então os colegas voltaram a ficar sem energia elétrica, não tem telefone, não possuem ainda aqueles banheiros químicos, deveriam estar dotados de sabonete líquido ou de álcool gel, de ambos, não tem lixeira para os papéis utilizados, os colegas lá não têm equipamentos de proteção individual. Hoje fomos lá, os colegas trabalhando de chinelo de dedo, um local lá que tem animais peçonhentos, cobras, escorpiões, aranhas, né? Então não possuem nenhum tipo de EPI, de equipamento de proteção individual, né? E ainda também não tem nem protetor solar, nem copos descartáveis para poderem tomar água, né? E o transporte, sim, foi fornecido. Hoje o veículo oficial da Prefeitura os transporta, ida e volta, e por determinação também da Procuradora, eles têm a sua carga horária reduzida de trabalho, mesmo que se fossem atendidas todas as condições. E em até 60 dias, a Prefeitura tem que apresentar cópia do projeto de revitalização do horto, ou seja, a cópia demonstrando as obras que serão feitas lá. Então foi um grande avanço que o SIMP conseguiu dar, que o Ministério Público do Trabalho deu, mas com certeza segunda-feira estaremos entregando DVD com essas imagens, estaremos entregando sim fotos que tiramos lá, porque eram 48 horas e já se passaram 7 dias exatamente do dia da notificação, do despacho aqui da Procuradora. Então, segunda-feira o SIMP vai estar, sim, né, informando a Procuradora doutora Rubia que não foi atendido na íntegra todos os requisitos solicitados. É impressionante, né? Enquanto a gente temos escolas infantis que são efetivamente escolas infantis, foram construídas para serem uma escola infantil, temos novos prédios, a própria administração, né, há pouco tempo saiu daquele prédio que estava já caindo literalmente o teto e foram para um outro local, né, mais adequado, mais organizado, né, tem exemplos de unidades básicas também, tem exemplo de outros locais. O próprio CAPA, que ainda tem lá a gestão da cidade de mobilidade urbana e SQA, que já passou de 60 dias, né? Em compensação, a Procuradoria já está num outro local. O PROCON também, PROCON, a unidade gestora de projetos. Enquanto alguns estão em locais mais adequados, nós temos a estupidez, né, de locais como esse que a gente vem apresentando, né, e um desgaste assim extremamente violento, desnecessário. Então, não só para o SIMP, e nós naturalmente faremos isso e vamos fazer enquanto tiver qualquer local, né, onde a gente encontrar um serviço violento de qualidade aí, principalmente para os trabalhadores, né, e naturalmente para quem necessita do serviço público. Mas nós temos mais espaços como esses, né, como a gente já denunciou aqui, né, a própria unidade básica, já dei exemplo que tem unidade básica que é adequada, e tem outras, como a gente já fez denúncia também no Ministério Público, sim, que não é lá do Grupo L, que não é nada adequado, né, para ser uma unidade básica de saúde, né, a própria pensão assistida, né, DVO que já se fez, Serraria Municipal e tantos outros locais. Então, esse é o serviço público, né, que muita gente desconhece, né? Muitos servidores não sabem que tem colegas de trabalho servidores, né, que estão em situações como essas, né, caminhando efetivamente 4 quilômetros para andar, não tem luz, não tem água potável, né, não tem um espaço, né, adequado para nada, né, para ir ao banheiro, nem para ir ao banheiro as pessoas não têm adequado. Então, isso que são serviços básicos, né, são estruturas
estruturas básicas para os trabalhadores, né, se movimentarem dentro do seu local de trabalho, a prefeitura não proporciona, né, e isso vem passando de governo a governo, né. A gente já fez denúncias, há muito tempo se faz denúncias de vários locais. Nós temos aí mais de 200 locais dentro da prefeitura, né, que certamente muitos deles estão em situações assim, né, e que já se fez denúncias e as denúncias vão sumindo dentro daqueles ofícios que não são respondidos ao simples ou são ignorados. Depois acabam respondendo para a mídia, respondendo no Estado, como foi o secretário Cachoeira, né, que teve que responder, Correio do Povo, acho que foi, a nível de Estado, que saiu a matéria dizendo assim, onde questionavam ele. Bom, então já sabia que poderia acontecer isso na escola Vinícius de Moraes. Na agressão à diretora. Agressão à diretora. Sim, que o SIMP já havia feito 6 de setembro, né, 11 de setembro, o Ministério Público já havia avisado, vai acontecer alguma coisa mais séria. 2 meses antes. Né, já havia feito matéria e não deram bola. Agora eles vão começar a dar mais bola, porque sabe que efetivamente o trabalho que a gente faz com as imagens, que a gente mostra aqui na TVC, fotos, né, nós temos uma fundamentação muito grande que, quando a gente bota a palavra no jornal lá, ou fala por meio de um ofício, ou para a imprensa, nós estamos falando a verdade, porque a gente tem provas visuais de tudo e seriedade suficiente, né, para apresentar toda a fundamentação do que a gente faz a denúncia, né, Tiago? Exato. Douglas, eu vou chamar na sequência aí o vídeo da reunião que teve hoje à tarde, né, o SIMP reuniu-se com a secretária de Justiça Social e Segurança, Clésis Crochimori, para ainda tratar de algumas demandas financeiras e outras administrativas da pauta dos trabalhadores da antiga cidadania, hoje Justiça Social. Então, Wagner, coloca para nós o vídeo aí, que a gente vai comentando sobre ele, é um vídeo sem áudio, então nós aqui ao vivo estaremos comentando. Pode colocar, Wagner, a qualquer momento. Muito obrigado. Essa reunião foi hoje às 14 horas, né? Os diretores, a vice-presidente Tatiane Rodrigues e o diretor Márcio Torma e alguns servidores estiveram presentes nessa reunião. Né? Em suma, em resumo, o que ficou já definido nesta reunião? Né? Algumas horas extras realizadas pelos servidores que não foram pagas em setembro, segundo informações do secretário Cruz, que estava lá presente, o Romaldo da Segurança também lá estava presente, a secretária, mas segundo o Cruz, né, alguns trabalhadores que não receberam em setembro já receberão nesse contra-cheque de dezembro, no final deste mês. Mas ele orienta, né, que todos os trabalhadores exijam das suas coordenações, as coordenações das casas, o coordenador da casa, ele tem que ser cobrado pelo servidor para que envie a informação das horas extras realizadas para serem pagas. Então, eles mesmos alertaram para que os servidores cobrem dos seus coordenadores o envio em tempo hábil da realização das horas extras. Bom, para ficar bem claro aqui, conforme eles passaram lá na reunião, o trabalhador da Justiça Social que trabalhar em dia de feriado, mas ele já estava na escala, ele estava previsto na escala, mas aquele dia foi feriado, ele ganhará a hora trabalhada acrescida de 50% da hora normal trabalhada. Por que só 50 e não 100? Porque ele já estava escalado para aquele dia normalmente. E vai ter a folga. Por ser tratado de feriado, ele vai ganhar a 50% mais um dia de folga. Se esse mais um dia de folga não for respeitado, ele deve ganhar a 100% as horas trabalhadas naquele dia de feriado. Outra situação, quem não estava na escala e trabalhou no dia de feriado, deve ganhar a 100%. Horas extras em geral, ou seja, qualquer dia que o trabalhador exceda a carga horária obrigatória semanal, sempre será paga a hora acrescida de 50%. Quanto aos protocolos que não aceitos, os servidores queriam fazer seus protocolos, seus requerimentos lá no setor de recursos humanos e eram negados, a secretária negou veementemente, inclusive ela chamou na reunião servidores que trabalham no protocolo, né, e ficou meio que, não diz que me disse, mas eles ficaram dizendo que não, e os servidores que tiveram, segundo eles, a negativa do protocolo também, mas eles... Ficou ali em conjunto acertado que não será negado nenhum protocolo de nenhum requerimento por parte de servidor, até porque é uma previsão constitucional, né? Então tem que ser respeitado. E no que tange ao pagamento de diárias e gastos com pedágios, que a secretaria obrigava o motorista a tirar do seu bolso, do seu salário, né, para pagar os pedágios, e as diárias também muitas vezes eram pagas depois, em atraso. Quanto a isso, o secretário Cruz garantiu que a administração, em conjunto com a Justiça Social e Segurança, se organizarão para criar um suprido, ou seja, um valor, um fundo específico, justamente para essas
situações, para que o motorista convocado para dirigir para outro município, enfim, tenha de forma antecipada, né, o pagamento dos pedágios, que ele não precise retirar o do seu bolso e que efetivamente ele será ressarcido, terá o recebimento no que tange aos gastos que ele teve com as suas diárias. E, por fim, a Secretaria também se comprometerá a criar equipes que possam passar mais frequentemente nas casas, nos abrigos institucionais. Para quê? Para que se tenha um contato mais com esses servidores que trabalham nessas casas, inclusive com os usuários, pois parece que muitas informações não chegam, né, junto à secretária, segundo ela, segundo suas argumentações. Então, no que tange a Justiça Social e Segurança foi isso, Douglas. Sei que tens aí umas 2 mensagens para ler e vamos ver se a gente consegue em 3 minutos aí falar de 2 temas que a gente publicou matéria hoje. É verdade. Bom, então, pergunta: é certo que o 13º sai dia 10? Pergunta da Raquel. Né? E como ficam as ações dos professores agora que o Ministério Público entrou com uma ação que beneficia a todos? Né? Em relação ao 13º, a Prefeitura já publicou oficialmente no mês passado que o 13º será depositado dia 10 de dezembro. Como até agora não tem nenhuma informação diferente, se mantém a informação oficial, dia 10 de dezembro. Isso aí. E a ação do Ministério Público, sim, beneficia todos os professores, né? Todos aqueles que têm direito a essa lei do piso nacional. As ações individuais, principalmente para aqueles que ainda não entraram, a gente, principalmente em relação ao SIMP, a gente suspendeu a entrada individual até esta decisão sair do Ministério Público, principalmente se beneficiar a todos. Caso ela não beneficie, caso o Ministério Público perca a ação, ainda é possível as pessoas individual entrarem contra a Prefeitura exigindo, né, essa ação não vai anular uma ação individual. Né? Caso ele ganhe, naturalmente as pessoas terão aí o benefício estendido a todos. Então, não é uma ação de risco. A questão é só o tempo. Né? Fazendo um paralelo ao Estado, a primeira decisão, se recordo bem, levou entre 6 e 7 meses após o Ministério Público Estadual entrar contra o Estado, né? Contra o Tarso. Né? As ações individuais continuarão ocorrendo tranquilamente. Continua. Quem não entrou, a gente, enquanto SIMP, pelo menos, enquanto jurídico do SIMP, a gente está aguardando a decisão do Ministério Público. Exatamente. Até porque ela pode beneficiar a todos, né? Caso não beneficie, ressaltando de novo, ainda as pessoas podem entrar posterior a isso individualmente. Isso. Bom, pessoal, por fim, a gente orienta que vocês acessem o site do SIMP, entrem no Face do SIMP, no Facebook, porque lá possuem 2 matérias que nós fizemos agora à tarde de grande relevância para a educação. Uma é o SIMP contestando a obrigatoriedade das escolas de educação infantil trabalharem aos sábados e além da sua carga horária obrigatória. Então o Wagner está colocando aqui, ó, site, né, o e-mail. Então entre no site, Twitter, Facebook, lá está a matéria que trata disso, né, sobre a obrigação aí que a SMED parece que está determinando junto às escolas infantis para que abram aos sábados e trabalhem e tenham reuniões além da carga horária obrigatória. O secretário não respondeu ainda ao SIMP, né? Nós já mandamos ofício e ainda não veio. E uma outra matéria que a gente fez agora, no final da tarde, né, que recebemos informações que a SMED está determinando que as escolas apliquem o correio escolar. Só que essa determinação da SMED, pelo que nós analisamos, está de forma incorreta e contra o previsto na lei. Então, leia a matéria lá. E, por fim, vamos deixar um informe, né, que nós pedimos uma reunião com Ademir Oliveira, presidente da Eterpel, para começarmos as discussões dos trabalhadores da rodoviária, até porque foi apontado pela própria rodoviária que a partir de setembro ela se colocava à disposição, para que a gente pudesse rediscutir a carreira dos colegas da Eterpel, haja vista a possibilidade de aumento dos recursos da Eterpel, né, e poderia até se discutir, né, a divisão de lucros com esses trabalhadores. Mandamos um ofício pedindo essa reunião e recebemos agora à tarde a resposta que o Ademir está gozando de férias e que só após o seu retorno será agendada a reunião com ele. Com certeza o SIMP não vai aceitar isso aqui, até porque o Ademir não estando, alguém responde por ele na Eterpel. Se não responde, o Eduardo Leite responde. Se não responde, o prefeito é maior, ali está acima e responderá. E nós temos uma reunião agendada com os colegas da Eterpel lá no SIMP, terça-feira, para deliberarmos, diante dessa resposta aqui, quais ações tomaremos em conjunto com os colegas. Só mais uma questão, então, para encerrar, Thiago. Semana que vem, a Câmara de Vereadores fará uma homenagem aos 25 anos do SIMP. Né? Me parece que é quarta-feira, a partir das 10h30, mas será segunda-feira confirmado o dia que tem o fórum do orçamento, lá em relação às emendas do orçamento. Né? A gente vai confirmar direitinho, mas a princípio será, parece, quarta-feira, a partir das 10h30. Divulgaremos nas nossas mídias. Isso. E semana que vem o SIMP estará lá na Câmara, diariamente,
diariamente, justamente para acompanhar as emendas orçamentárias, que são elas que projetam para o ano seguinte os nossos salários, inclusive o famoso Vale Alimentação. O Simples estará lá, tecnicamente, para garantir, junto com a Câmara, tais emendas. Bom, pessoal, agradecemos aqui a audiência de todos, desejamos um belo final de semana, prometendo retornarmos sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos.